Hello guys, eu sou a Ana e eu moro na Irlanda and welcome to my life. No vídeo de hoje, o vídeo mais requerido do canal, nós vamos falar sobre tudo, basicamente tudo. Hoje nós vamos olhar perguntinhas que foi feita lá na rede vizinha, de curiosidades, perguntas que vocês sempre quiseram saber sobre a vida fora do Brasil e principalmente sobre a minha experiência aqui com esse primeiro contato fora do Brasil. Então eu vou abrir a caixinha de pergunta no Instagram, na rede vizinha. Ainda tá atualizando, a galera tá mandando. Eu acho que o principal aqui, eu preciso fazer uma introdução. Eu tô querendo fazer esse estilo de vídeo há um bom tempo na minha vida e pra mim esse daqui é o meu primeiro passo, é o primeiro vídeo do canal onde eu vou conversar abertamente sobre uma experiência de vida especificamente e eu tô muito animada pra isso, é um lifestyle que eu quero muito colocar em prática e eu conto muito com o apoio de vocês. Então vamos para a primeira pergunta, sem mais delongas. Como foi os primeiros meses para adaptar? Sentiu ansiedade? Essa pergunta foi da Bia. Um beijo, Bia. Tô morrendo de saudade de você. Bom, galera, os primeiros meses na Irlanda foram muito gelados. Eu cheguei em outubro, final de outubro, que era o finalzinho do outono. A gente já ia começar ali ir pro inverno. E nessa época fazia cerca de 14, 15 graus, o que hoje em dia para mim já é considerado calor. Mas naquela época, quando eu cheguei, eu passei muito frio, porque eu vim do Mato Grosso. Para quem conhece o Mato Grosso no Brasil sabe que é considerado um dos estados mais quentes, né? Então, para mim foi muito difícil me adaptar com o clima. Os primeiros meses eu tive uma depressão, cuja eu nem comentei com a família, tô agora aqui me abrindo para vocês, mas era muito difícil sair de casa, era muito difícil sair do quarto, e se não fosse o apoio do meu companheiro de vida, o Diego, eu provavelmente não teria conseguido continuar aqui na Irlanda, porque o Diego ele realmente segurou as contas. Literalmente, não foi só as contas da vida, foi as contas de duas pessoas morando fora do Brasil. Porque quando eu cheguei, para mim foi tão forte o impacto que era tudo tão diferente. Até hoje eu ainda não consigo explicar muito bem o que aconteceu na minha mente, por que eu fiquei tão assustada com a vida fora e eu acabei me fechando, então eu ficava muito em casa. Eu cozinhava, passava, e aí eu voltei a fazer terapia, né? Comecei com uma nova terapeuta e a gente fazia online. Foi muito importante nesse processo para mim de saúde mental, poder cuidar da minha mente, para daí sim eu dar o primeiro passo. Então, nesse processo, nos primeiros meses que eu cheguei, foi final de outubro, início de novembro, foi mais ou menos ali o mês de novembro praticamente todo, muito depressivo. Claro, eu tava feliz, gente, eu tava em outro país, tinha essa animação, tinha curiosidade, mas quando chegava pra encarar a vida real, buscar um trabalho, encarar a vida real, perguntar algo em inglês, eu travava 100%, eu me sentia muito assustada. Então, esses foram os primeiros meses pra mim. Foi uma ansiedade, né, respondendo a pergunta, e um pouco de depressão. Foi ali uma mistura dos dois, com uma vida nova. Eu tava dividindo a vida com um homem pela primeira vez na minha vida também. E foi tudo muito novo e muito diferente pra mim. Mas hoje em dia eu tô bem, obrigada. E a gente tá aí levando e continuamos aqui, nessa cidade que chove muito. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Essa daqui é polêmica, né? Vale a pena morar fora do Brasil? Gente, é muito relativo. É muito relativo pelo que você está buscando e quais são os seus objetivos de vida. Então,
Pra Ana Beatriz, eu posso responder que sim, vale a pena morar fora do Brasil, mas você tem que se dedicar muito. Pensa que você não nasceu aqui, então a sua corrida de vida é totalmente diferente dos nativos daquele lugar para onde você imigrou. Então, as pessoas estão indo para a faculdade, já tem grupos sociais, já frequentam lugares, já tem amigos, já a família tá aqui. Você não, você tá começando do zero. Você vai começar a aprender um novo idioma, você vai aprender a pegar ônibus, você vai aprender que você não pode atravessar fora da faixa, senão você pode levar uma multa, ou andar na contramão de bicicleta, o que no Brasil é muito ridículo, porque a gente pode andar de bicicleta por onde a gente bem entender. Pelo menos sempre fiz isso, né? E aqui não, você tem até que seguir, tipo, o GPS bonitinho, indo na direção que os carros vão naquela via. E você só pode ir se tiver a tua pista de ciclista. Então é tudo muito, muito diferente. Então, pra mim, Ana Beatriz, sim, vale muito a pena. Tem muitos prós de morar fora do Brasil, especificamente na Irlanda. É um dos países que está em mais desenvolvimento, sabe? Então eu acho que vale super a pena. Então tá, próxima pergunta é da Amanda. Que preparação você teve para mudar de um país para o outro? Isso daqui é uma pergunta muito, muito interessante, porque a minha experiência de vida, ela pode acabar não sendo a base para nenhuma outra pessoa, mas eu acho que a minha determinação, sim, pode ser levada como incentivo para vocês, tá bom? Eu conheci o Diego e eu me apaixonei. Acontece que o Diego, ele sempre morou fora do Brasil. Quando a gente se conheceu no Brasil, inclusive ele é de Cuiabá, ele é de Mato Grosso, e eu também, e a gente se conheceu lá. Ele só tava passando um período lá, e daí a gente se conheceu, e logo ele foi pra Espanha. A gente ficou nesse relacionamento à distância por 3 meses, e a gente ainda tava se conhecendo, mas a gente se apaixonou, né? E nessa época eu fazia faculdade de Direito no Brasil com bolsa de estudo 100%. Eu já morava sozinha, eu já tava com a minha casa mobiliada, eu morava num flatzinho muito próximo da faculdade, então eu tava com a vida bem ok, tava fazendo estágio na área do direito, era na área previdenciária, que é uma área muito, muito bacana também no direito. Aprendi muitas coisas, sou muito grata por todo o aprendizado que eu tive nessa época. Eu ainda estava no primeiro semestre da faculdade, né? Mas não foi um processo fácil trancar a faculdade para decidir imigrar, ir atrás de um sonho, porque nesses diálogos com o Diego, eu sempre falei para ele um pouco desse meu sonho de morar fora do Brasil e de conhecer culturas novas, principalmente, conhecer novas formas de viver, novas formas de se alimentar, porque é tudo diferente, é tudo novo. E quando ele me mostrou que isso era algo possível, o meu cérebro entrou um pouco em choque, assim, de realidade, sabe? Eu falei assim, não é possível, a gente não tá vivendo na mesma realidade, não é possível. Dele, cara, relaxa, confia. Isso ele tava na Espanha, então chegou num ponto também do relacionamento onde fica muito complicado você manter um relacionamento à distância. Então a gente tava em dois momentos assim bem difíceis e diferentes das nossas vidas. O Diego tava na Europa, trabalhando, conquistando a vida dele, continuando no processo, e eu estava começando a vida do zero no Brasil, um pouco mais estabilizada do que ele, querendo ou não, você tá no Brasil, morando sozinha, fazendo o teu curso, trabalhando, é uma estabilidade que eu buscava desde os meus 17 anos. Eu comecei a trabalhar desde os 14, então, pra mim foi muito difícil esse processo de abrir mão disso, mas acontece que eu não abri mão, sabe? Eu só dei uma pausa no Brasil e decidi trocar de ambiente. Não significa que eu não posso fazer do que eu estava fazendo lá aqui, entende? Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso flat. Aqui eu abri uma empresa. Aqui eu estudo inglês para eu poder fazer uma faculdade. Então, não foi algo como se eu tivesse aberto mão. Eu não abri mão. Eu só troquei o ambiente.
E é muito simples e isso mudou toda a minha mente. Então a minha preparação real para vir aqui foi do dia pra noite. E eu não brinco com vocês. Em menos de 2 meses, 1 mês, 2 meses no Brasil, eu levantei cerca de 20 mil reais. E isso é algo absurdo quando falado, mas eu peguei dinheiro emprestado, peguei dinheiro de Nubank, do banco, peguei dinheiro emprestado até com pessoas assim que podem te cobrar bem altos juros. Vendi tudo, eu vendi absolutamente tudo. E o que eu não consegui vender ficou com a minha mãe no Brasil para ela terminar de vender, e a própria venda desses aqui ia pagar as parcelas do dinheiro que eu peguei emprestado, para vocês entenderem como eu tive que ser muito estratégica. Então foi tudo muito calculado, tudo muito planejado, mas tudo muito corrido. Então eu acabei indo do dia pra noite. Então, do dia pra noite eu marquei com os meus amigos uma despedida pra contar pra eles. Do dia pra noite eu contei pra minha mãe, e foi muito difícil a aceitação da minha mãe nesse processo, porque a filha dela de 19 anos ia trancar a faculdade de Direito pra tentar a vida em outro país. Vocês iriam deixar? Pois é. Eu acho que quando a gente cria filhos muito independentes, eles acabam sendo independentes. E vocês precisam estar preparados para isso. Então, essa foi a minha preparação. Ela aconteceu do dia pra noite. Eu cheguei na Irlanda com o visto de turismo. Eu não me orgulho disso, porque a minha intenção, acabou sendo ficar de verdade. Mas a gente conseguiu converter esse visto de turismo para um visto de trabalho. Não é um processo fácil, não confundam os processos. O que eu fiz, eu não tô recomendando para ninguém, mas foi o meu processo, foi a forma como eu consegui. Eu literalmente vendi tudo, tananã, e eu fiz dar certo. Nesse processo, Ana Beatriz, aqui já tem uma pergunta que fala sobre isso. Você pensou em desistir alguma vez? Claro, todo mundo. Não tem um imigrante, eu acho, que já não tenha pensado em alguma vez na vida ter desistido disso. Porque você começa do zero e não é fácil. A barreira do idioma e a cultura ser diferente, isso acaba afetando muito a sua mente, o seu lifestyle, o seu estilo de vida. E se você não estiver com isso aqui, bem preparado, infelizmente, você vai acabar desistindo. E tem muita gente que desiste no processo. Acreditem, tem muita gente que desiste no processo. Então tá, próxima pergunta. Como foi a adaptação com o clima, amiga? Demorou pra acostumar ou não? Eu acho que até hoje eu não acostumei, mas tá bom. Eu digo que assim, eu vou vivendo uma estação de cada vez, né? Porque a gente tá no inverno aqui na Irlanda. Quando a gente tava no verão, gente, o verão europeu é algo dos deuses. Mas eu também fiquei com muito calor. É muito estranho. E o nosso corpo, ele acaba se adaptando, né? Nós somos seres humanos, a gente vai se adaptar independente do ambiente. Basta vocês quererem, simples. E o frio é muito intenso. Tem dias aqui que tá com sensação térmica de menos 7 graus. Mais pro interior da Irlanda tem neve. Eu ainda não cheguei a ver a neve, eu quero muito. Mas pro interior tem neve, tem essa época do ano de inverno tem aurora boreal. Pois eu ainda não vi também, mas o nosso Instagram sempre mostra que aconteceu em algum lugar afastado aqui da Irlanda, entendeu? Esses lugares mais próximos, assim, do mar, geralmente tendem a aparecer melhor, sabe? Tipo, ter neve ou aurora boreal, ou então, principalmente, galera, quando tem storm é tipo a tempestade no Brasil. Infelizmente, essas regiões, elas são as mais afetadas. Como eu moro na capital da Irlanda, que é Dublin, a gente tem sim esses impactos, mas não tão rigorosos como nesses lugares mais afastados. Então, acho que eu tô no processo, né? Assim como todo mundo. Eu sinto ainda muito frio nas extremidades, que é mãos e pés, também no meu nariz. É o que eu mais sinto frio. Mas existem aquecedores em casa, conta de luz bem altíssima, porque, como diz o Diego, meu namorado, você está tentando trazer o sol de Cuiabá para dentro de casa. Às vezes isso acontece, mas
Eu acho que é tudo uma estação de cada vez e você aprende a apreciar. Eu passei a gostar mais da chuva, porque aqui é um lugar muito chuvoso. Então, ou você vai amar ou você vai odiar. E eu recomendo você amar, tá? Porque se você for viver odiando o clima do lugar que você vive, você não vai conseguir viver ali. Então é muito complicado. E eu quero viver aqui. Eu quero viver aqui pelos próximos 5 anos. Que é o tempo de eu pegar a cidadania. Pois é tudo muito planejado, galera. Então relaxa. Vamos para a próxima pergunta. Como foi o choque cultural? Como é o choque cultural? Gente, é muito forte. Principalmente assim com a comida, né? Porque aqui na Irlanda eles têm o breakfast irlandês, que eu vou colocar até uma fotinha aqui para vocês verem. Vocês comem ovos, feijão doce, uma salsicha, isso no café da manhã, então pra mim é algo muito forte. Eu sei que no Brasil tem um negócio chamado quebra-torto. Geralmente a galera que é do interior, né, come aí um arroz com ovo no café da manhã. Quem mora assim mais em fazenda, né, sítio, eu sei disso porque meu pai é dessa forma, né? Às vezes meu pai comia quebra-torto e eu ficava assim, misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Cadê o nosso avocado toast? Eu sempre fui um pouco assim, sabe? Eu tive essa dualidade de vida, né? Um pouco do interior, mas um pouco mais não metida. Não me considero uma pessoa metida, porque eu sou muito humilde, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero chegar, mas eu sou um pouquinho fresca, assim, tipo, eu prefiro outras coisas. Eu sei que existem outras coisas melhores que a vida pode proporcionar. Então, é isso. Sobre o choque cultural, acho que principalmente foi a alimentação. Pra mim foi muito forte, muito pesada. Tem certos alimentos aqui na Irlanda que eu não consigo comer, não me desce. E os irlandeses, no geral, eles são pessoas educadas. São sim. Aqui existem muitas pessoas mal educadas, existem sim, porque são diversas culturas diferentes. Aqui nós temos muitos indianos, muitos asiáticos, ingleses, a galera que vem do Reino Unido, da Inglaterra, né? Tem muito franceses também, sabe? Já tivemos na Aces, né? Eu falo, a Aces é a minha empresa de limpeza. A gente prestava serviço para uma francesa. Então, assim, eu vejo que é um país muito diversificado de culturas. Então, aqui tem restaurantes de tudo quanto é tipo, de regiões, de lugares. Espanhola, comida espanhola, tem muitos restaurantes aqui e é muito gostoso. Eu não gosto de pimenta, mas eu aprendi a gostar pelo menos ali do levezinho assim, sabe? Enfim, é tudo uma questão de costume e é diferente mesmo e vai ser diferente sempre, independente do lugar para onde você vai. Então aqui na Irlanda é dessa forma, mas talvez na Inglaterra seja de outra forma a vida. Ou então Islândia deve ser de uma forma diferente. Então é isso. Próxima pergunta. Dá pra ir sem inglês? Eu vim pra cá sem inglês. Eu sou a prova viva que tem como. Hoje em dia, na minha vida, eu já consigo misturar o inglês e o português no dia a dia. Tem certas palavras que eu não sei em português, porque eu só aprendi ela em inglês. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Tem alguns alimentos que no Brasil eu não comia e eu não tinha acesso. E aqui que eu fui ter acesso e eu fui passar a comer esses alimentos. Então, muitas vezes eu confundo o que é esse alimento em português. Por exemplo, blueberry. Blueberry em português é mirtilho. Mirtilho. E eu não fazia ideia. Porque eu não tinha acesso disso no Brasil. Não era algo que fazia parte da minha dieta. No Brasil é muito mais barato você comer banana, manga, morango tá super caro, né? Eu lembro disso, mas uva, são essas frutas mais comuns, sabe? Aqui você encontra muito blueberry, amora, essas frutinhas assim menorzinhas, sabe? Que é uma delícia pra fazer aqueles smoothie pra você tomar. Sabe? Tipo um suco assim batido, que você usa essas frutinhas congeladas. Uma delícia. Isso é uma das coisas que também mudou na minha vida, né? Fora a alimentação, mas os gostos para as coisas e o conhecimento das frutas e é isso no geral.
Vamos para a última pergunta, porque eu já tô bem cansadinha. Vou só dar uma atualizada aqui pra ver se aparece alguma outra coisa diferente. Pretende voltar algum dia? Tá, essa pergunta ela é muito interessante porque ela abre um leque. Eu já pensei muito sobre, porque eu amo o Brasil, é o meu país, é o lugar onde eu sempre consegui me imaginar assim, criando meus filhos, tendo a minha família, passeando o final de semana no shopping, viajando, querendo ou não. Se você mora no Brasil, você tem uma condição de vida legal, você vai querer continuar morando no Brasil. Mas agora aqui, falando bem de verdade, o Brasil não tá nas melhores situações, principalmente pelas taxas. Tá muito caro os impostos no Brasil. E eu vejo que hoje em dia existem maneiras muito melhores. Vou citar um lugar bem básico para vocês: o Paraguai. Pois é. Então, assim, morar no Brasil é mais uma coisa emocional. Já não é mais uma coisa. Não é mais a estratégia perfeita, não é mais a estratégia adequada, né? Vamos colocar dessa forma. Na minha realidade de vida, não é mais inteligente pra mim voltar a morar no Brasil. Porque assim, beleza, você voltar a morar no Brasil se você continuar ganhando em euro. Mas agora, se você vai morar no Brasil e ganhar em real, aí a vida é totalmente diferente. Então, assim, eu não me vejo mais voltando a morar no Brasil. Tanto que eu quero fazer faculdade aqui, fazer uma especialização aqui e poder trabalhar aqui na área. Eu quero, na verdade, trazer a minha mãe pra cá. Então, isso daí ainda vai levar um tempinho. Ela precisa se acostumar com a ideia de morar fora do Brasil. A minha mãe, ela detesta frio. Então, eu acho que, assim, o mais próximo que ela vai chegar vai ser morar na Espanha ou em Portugal. Eu acredito. Mas vamos ver, né? Então, é isso. Vamos responder uma perguntinha bônus aqui, porque eu sei que é uma curiosidade, que é: o custo de vida é muito alto? Vamos falar agora aqui dessa coisinha aqui que é muito interessante para vocês. Vamos lá. O custo de vida na Irlanda, ele é equivalente ao salário mínimo daqui. Por exemplo, o salário mínimo da Irlanda, ele é atualmente um dos maiores da Europa, atualmente. Então, assim, você vai ganhar em euro, você vai gastar em euro. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. O aluguel aqui é algo muito caro, isso é algo que se vocês forem pesquisar, né, tá sempre aí nas mídias falando sobre que o aluguel na Europa, a inflação em cima de locações é altíssimas. Vocês não conseguem hoje em dia encontrar um quarto single, que é um quarto assim de solteiro, só para uma pessoa, por menos de 1.200 euros, 1.000 e poucos euros na região central de Dublin. Talvez uma região um pouco mais afastada. E olhe lá, tá? Porque é um valor que tá muito, 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 muito caro. Então, hoje em dia, por isso que eu falo, você ter a sua documentação tudo bonitinha, abre portas. Como que eu e o Diego a gente consegue ter um apartamento alugado? Graças à documentação organizada. Graças ao quê? Uma coisa chamada payslip, que é o quê? Olerite. Landlords, que são os locadores, eles têm mais confiança de fazer locação de um imóvel para pessoas que já mostram estabilidade financeira. Se você vem para a Irlanda com o seu visto de estudante, o que é muito comum, tá, galera? Não tô falando que é uma má ideia, só não foi o meu caso. Conheço muitas pessoas que vieram para cá com visto de estudante, a grande maioria, na verdade. O meu caso é um pouco atípico, porque eu abri uma empresa, eu quis empreender, tá na minha natureza, entendeu? Mas quando você é estudante, você acaba, às vezes, trabalhando em part-time. Você trabalha meio, né, período, e você tem ali uma carga horária que precisa ser feita durante a semana, sabe? Algo muito rígido. Você tem que cumprir aquilo. Então, assim, é muito comum que essas pessoas que trabalham part-time, são estudantes, tenham mais dificuldade para poder fazer locação de imóveis. Então, assim, atualmente o nosso apartamento no centro de Dublin tem um custo-benefício muito bom pra gente, porque em um double, que era um quarto de casal, região do D7,
Dividindo a casa com mais 3 pessoas, 3 indianas, nos custava mais ou menos 1.200, 1.300 euros por mês. Então era um valor bem caro pra gente não ter privacidade. E atualmente o nosso aluguel é pouca coisa acima disso. E a gente tem uma privacidade de um apartamento, de um quarto só pra gente. Então é tudo muito estratégico, vocês precisam ser, né? Morando fora do Brasil, vocês precisam aprender a ser estratégico. Então é isso, galera. Eu gostei muito desse quadro de responder algumas perguntas. Eu sei que devem ter ficado muitas outras dúvidas sobre muitas outras coisas, mas como esse é um tipo de vídeo que eu quero começar a trazer aqui pro meu canal, eu quero começar a trazer esse estilo de vídeo, esse bate-papo com vocês, então pode ser algo frequente. Então, se inscrevam no meu canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui se você quer saber mais coisas sobre morar fora do Brasil. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!